Olá pessoal, tudo bem? A Pro tá aqui para falar um pouquinho sobre os pontos que a Pro vai colocar lá no Google Classroom. Eu quero retomar um pouquinho e falar sobre algo que nós já conversamos em sala, mas eu preciso retomar para poder seguir a partir daqui. Lembre-se que nós falamos sobre termos essenciais da oração. Foi um dos últimos assuntos que nós trabalhamos em sala. Lembra que a Pro explicou que termos essenciais, esse adjetivo não é à toa, porque que é essencial. O que é algo essencial? Algo necessário, né, que precisa existir. Então, os termos essenciais da oração são estudados na análise sintática. E quais são esses termos que nós já aprendemos? Sujeito é um termo essencial, predicado é outro termo essencial. A Pro vai falar aqui muito rapidamente. Sujeito, certo? Dentro da oração, do período da frase, é o que? De quem ou do que eu trago alguma informação, falo, enfim, algo a respeito. Predicado não. Predicado é o que? É aquilo de informação que eu tenho sobre o sujeito, é aquilo que é falado sobre o sujeito. E nesse último resumo que eu postei para vocês, eu coloquei lá algumas dicas para não se perder, para não errar na hora de identificar o predicado. Predicado, verbo, sempre estará no predicado. Lembre-se que a Pro falou que o verbo ele é o maior fofoqueiro da oração. Ele vai contar para você quem é o sujeito. Ele vai falar para você tudo sobre o sujeito. Então você tem que sempre questionar o verbo quando você identificar lá. Ai, meu Deus, eu não sei quem é o sujeito. Vai para o verbo ou para a locução verbal. Tudo bem? E dentro de sujeito, nós vimos que tem as classificações. Nós vimos duas classificações quando o sujeito ele aparece, ele está nítido lá na oração. Que é o quê? Nós chamamos de sujeito simples ou sujeito composto, quando o sujeito está expresso, ele aparece, ele grita lá, né? Então tá lá, o livro de português estava sobre a mesa. Verbo, estava. Quem estava? Quem estava sobre a mesa? O que estava sobre a mesa? O livro de português. O livro de português não está aparecendo na oração? Esse sujeito é expresso. Logo, como que eu vou classificar? Simples ou composto? Simples, porque eu tenho apenas um núcleo do sujeito, que é livro. Lembra-se? A Pro não vai adentrar aqui nesse assunto, mas nós vimos que núcleo do sujeito, o que funciona como núcleo do sujeito? Substantivo, pronome substantivo ou palavra substantivada. O livro e o avental da professora estavam sobre a mesa. O livro e o avental estavam sobre a mesa. Quem estavam sobre a mesa? O que estava sobre a mesa? Livro e avental. Quantos núcleos aqui eu tenho? Livro, avental. Então, sujeito composto. E aí nós aprendemos que tem três tipos de sujeito que não são, né, eles não estão expressos ali gritando na oração para mim que eles estão. Aliás, dois. Nós temos o sujeito oculto ou desinencial, que apesar dele não aparecer, eu sei pelo quê? Pela desinência do verbo. Então, ai, poxa vida, deixei o meu livro sobre a mesa. Deixei. Quem deixei o livro sobre a mesa? Ai, professora, eu, né? Eu. Esse eu tá aparecendo? Não, mas eu sei pela desinência do verbo. Deixei. Outro sujeito que também acontece algo parecido com isso é o sujeito indeterminado. Lembre-se que a Pro explicou duas regrinhas. Sujeito indeterminado, quando que ele aparece? O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural e, além de estar na terceira pessoa do plural, não deve existir menção alguma de quem é esse sujeito no período, na oração. Por exemplo, quebraram a janela do meu prédio. A pessoa que pronuncia uma frase como essa provavelmente não faz ideia de quem quebrou. Esse sujeito é indeterminado e o verbo quebrar está na terceira pessoa do plural. E eu não tenho menção nenhuma de quem quebrou antes. Agora, se eu dissesse, aqueles meninos terríveis estavam jogando bola lá no pátio. Ponto. Quebraram a janela da minha sala. Nesse contexto, eu sei quem é o sujeito? Sei, porque eu citei antes que os meninos estavam jogando. Outra regra para sujeito indeterminado,
verbo, terceira pessoa do singular, mais a partícula lá, o pronome se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Aluga-se quartos. Vende-se esta casa. Olha lá, verbo, terceira pessoa do singular, mais índice de indeterminação do sujeito, que é esse se. Isso também indica que a oração, que o sujeito é indeterminado. E por último, há casos em que a oração não tem sujeito. Isso acontece quando o verbo é impessoal. E aí nós temos várias regrinhas que a Pro não vai adentrar aqui. Mas eu queria só relembrar tudo isso para vocês, para a gente poder seguir a partir daqui. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Sujeito de quem ou do que eu falo, predicado o que eu falo sobre esse sujeito. Verbo sempre, sempre, sempre do predicado. Olhei o sujeito, tá aparecendo, tá expresso lá, ó, brilhando para mim, eu identifico o núcleo. Um núcleo simples, dois núcleos ou mais composto. Tudo bem? É isso, pessoal. De uma forma bem rápida, a professora tá dando uma pincelada. Eu vou tentar fazer outros vídeos. Vocês podem comentar por aqui ou lá pelo Google Classroom. Um beijo.